O governo federal enfrenta desafios com movimentos sociais. Em Alagoas, o MST mantém a invasão na sede do INCRA e critica a troca no comando do órgão. Já em São Paulo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, levou uma bronca do presidente Lula por causa do baixo comparecimento de integrantes de centrais sindicais no evento em comemoração ao 1º de maio em São Paulo. Vamos ao debate. Zé, o governo perde força com os movimentos sociais? Eu acredito que não é que o governo perde força, os movimentos sociais estão bastante esvaziados. E não é de agora, já há algum tempo existe isso. Não é? Ou seja, os movimentos sociais, eles costumam se mobilizar mais diante de pautas específicas que trazem a energia necessária para a sua motivação. Na existência dessas pautas, eles acabam implicando em situações de esvaziamento. No caso, efetivamente, ali da questão que nós temos ali no INCRA, nós temos uma situação bastante delicada e todos acompanharam pelo noticiário o que aconteceu. Houve a substituição de um funcionário que tinha relações de parentesco com o presidente da Câmara, que ensaiou represálias, o governo, para tentar manter o equilíbrio entre poderes, recolocou, essa pessoa não é aceitada pelos movimentos sociais de lá. Então, eu tenho uma forte tensão de difícil equacionamento. Ou seja, lá eu tenho um movimento social mobilizado. Mas quando eu falo de 1º de maio, dentro de uma trajetória histórica do que vem acontecendo nesses dias, eu não acredito, sinceramente, que a culpa seja do ministro Macedo. Eu acredito que, efetivamente, há uma dificuldade de mobilização diante da ausência de pautas catalisadoras e que tragam emotividade para o comparecimento. Ou seja, acho que esta é uma realidade dos novos tempos. Os movimentos sociais perderam muito espaço na sua interação pelas redes sociais de comunicação. Isso são realidades que nós temos que compreender para entender, né, situações. O mundo hoje tem outras formas de interligação, de comunicação. Acho que o governo também tem que aprender a fazer isso. Os governos, nesta fase, sejam eles de quaisquer cores políticas, têm que saber se comunicar com a sociedade através de redes sociais, sem manipulação, sem propaganda, sem ferir o princípio da impessoalidade, mas é uma tarefa informativa de qualquer governo, saber se comunicar pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Acho que nesse ponto o governo Lula acordou para isso, talvez um pouco tarde, mas está acordando para isso e, portanto, torna-se necessário fazer as comunicações para que nós possamos ter o esclarecimento social necessário para o processo de compreensão do que o governo faz e do que ele não faz, para a avaliação correta do acerto e para a avaliação correta da crítica, sem fake news, mas sabendo-se os fatos como eles são. Então, portanto, eu acho que o que o governo vive hoje passa por uma situação dos movimentos sociais, de tensionamentos localizados, como nós temos lá em Alagoas, de não tensionamentos em situações que geram pouco acúmulo, como aconteceu no 1º de maio, e o governo, então, tem que conviver com essas realidades, sabendo se comunicar melhor nas redes sociais, tendo por clareza que movimentos, eles exigem sempre um apelo mobilizatório que passa pela razão, sim, mas talvez mais pela emoção. Caio, o governo perdeu força com os movimentos sociais? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações aí à nossa audiência. Não, isso me parece muito mais aí um teatro, né, das forças radicalizadas aí das franjas da esquerda, buscando protagonismo no governo e fazendo a pressão da forma extremista com que eles fazem, que é o quê? Transgredindo a lei. A não ser que alguém ache que a ocupação permanente aí de prédios públicos está de acordo com a legislação. Nós, inclusive, vimos penas muito duras, né, serem aplicadas recentemente a quem invade prédios públicos, né? Mas, enfim, aqui são duas questões distintas. Você tem, de um lado, né, o assim chamado movimento social da área rural, né, o movimento dos trabalhadores sem terra, né, que basicamente querem aí ter voz no governo, como já tem bastante protagonismo, né, para indicarem aí servidores, né, para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, né,
E você tem também o fiasco do evento do 1º de maio, né, ali no estacionamento da Arena Corinthians, que realmente, quando a gente vê a fotografia daquele evento, a gente vê o retrato de um governo sem nenhuma representatividade, até porque foi um governo que se elegeu aí nas costas da rejeição ao seu opositor político, numa lógica meio da falácia do espantalho, né? Foi pintado um espantalho sobre o governo anterior, né? E com base nessa rejeição, esse governo essa liderança política se reabilita do ponto de vista eleitoral e chega à presidência após ter deixado, inclusive, o cárcere, né? Com anulação das suas ações penais pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa interessante da gente destacar nesse ato esvaziado de 1º de maio primeiro, a terceirização, a tendência do Lula em terceirizar a sua responsabilidade pela sua não representatividade, pelo fato dele não ser mais o líder, né, do movimento trabalhista que ele já foi um dia. Esse é um ponto. O outro é o seguinte, é a verba pública utilizada para financiar esse evento, né? Eu estava aqui lendo o Globo, evento do 1º de maio, em que Lula pediu votos a bolos, ou seja, cometeu aí um ilícito eleitoral, teve patrocínio da Petrobras, um patrocínio aí na ordem de 3 milhões de reais, e recursos da Lei Rouanet, né, que é uma lei de renúncia fiscal, aí outras centenas de milhares de reais, e assim, na falta de uma expressão melhor, foi um evento aí para meia dúzia de gatos pingados, né, de coloração partidária, que inclusive teve, né, aquele lamentável episódio de transgressão da legislação eleitoral. Então, tudo isso é bem triste. E em relação ao movimento Sem Terra, a gente vive um momento em que assim emerge tão clara a vocação nacional do nosso país, que é o quê? A força do nosso agro, a força da nossa agroindústria. Então, quando você pega aí a agricultura e a pecuária nacionais, né, e todo o segmento, a gente está falando o quê? De 1/4 do PIB nacional, 1/5 da mão de obra, recordes de exportação, é o que está salvando a nossa balança comercial, que está fortalecendo a nossa moeda, que está trazendo investimento, que inclusive está dando uma certa visibilidade para o Brasil no cenário internacional para a transição energética, né? E aí, ao invés, né, de prestigiar esse setor dinâmico da economia, que segundo todos os especialistas, todas as estatísticas, onde ele prospera, ele reduz desigualdade social, aumenta a renda, enfim. Ao invés disso, esse governo, e me perdoem a dureza da adjetivação, esse governo reacionário, né, reage a esse momento positivo e começa aí a prestigiar, enfim, um movimento que se notabiliza por supostamente lutar pela reforma agrária, de uma forma absolutamente equivocada, que é com invasão de propriedade, que é com juízo arbitrário sobre se aquela terra é produtiva ou não, né, sem a mediação da justiça, esse tipo de coisa. Então, eu acho tudo isso lamentável, mas, enfim, é o retrato, como eu disse, de um governo que não encontra, vamos dizer assim, respaldo em apoio popular, tanto que o Lula tem evitado aí as ruas como o diabo fugindo da cruz. Zé, concorda com os argumentos do Caio? Não, nem um pouco. Em primeiro lugar, o evento de 1º de maio não tem coloração partidária, me desculpe. Nós temos algumas datas comemorativas oficiais no Brasil, que, como 22 de abril, descobrimento do Brasil, como 15 de novembro. E esse aqui, dia 1º de maio, é comemoração do Dia do Trabalhador. Aqui é uma comemoração em homenagem a todos os trabalhadores. Claro que pessoas que talvez tenham mais vinculação patronal não se sintam tão familiarizadas com a defesa dos direitos dos trabalhadores. E é um evento histórico, porque foi construído através da luta dos trabalhadores em obter direitos, em evitar a exploração e a miséria ainda mais acentuada do que acontecia em tempos passados nas sociedades capitalistas. Então, é absolutamente legítimo que os governos federal, estaduais e municipais, como sempre o fizeram, patrocinem, subsidiem, deem verbas para uma comemoração cívica, que é o dia 1º de maio.
Ou seja, está no calendário, é feriado, feriado nacional, uma homenagem aos trabalhadores. Isso não tem nada a ver com coloração partidária. Claro que alguns partidos têm uma maior identificação com a luta dos trabalhadores e outros mais com a luta dos empregadores. É da vida. Agora, me parece que até os empregadores, nesse dia, costumam falar, homenagear seus trabalhadores. Pessoas de direita e de esquerda fazem isso. Então, este evento não tem coloração partidária, ele tem uma coloração de defesa da luta dos trabalhadores. Se o presidente Lula, naquele momento, fez uma transgressão, isso nós já até discutimos esses dias. É uma situação que vai ser examinada pela Justiça Eleitoral, mas isso não transforma o caráter do ato, especificamente, num ato partidário. O ato é o ato. O que os personagens falam, o que as personagens falam, tem efetivamente a sua atribuição, a sua visão de mundo específica, não é? Ou seja, não me parece correto dizer que a celebração dia 1º de maio tenha uma coloração partidária, em hipótese nenhuma, claro. Também quero observar algo que me parece importante. Nos dias atuais, respaldo político não significa mobilização necessária. Aliás, não é nem só nos dias atuais, já era assim, né? Eu me lembro, no passado, momentos em que o PT tinha grandes expressões de mobilização na capital de São Paulo e chegava em 4º lugar nas eleições. Ou seja, de certa forma, isso não quer dizer que aqueles que venceram na época não tinham respaldo dos votos. Eram até pessoas com quem eu não me identificava política ideologicamente, mas venceram legitimamente. Isso não me autorizava a dizer que, por terem colocado poucas pessoas na rua, tinha um desprezo da população. Não é verdade. Claro, então, se fosse assim, Jair Bolsonaro, que preconizadamente parece que tem hoje maior poder de mobilização, teria sido eleito presidente da República, e não aconteceu isso, claro, ou seja, Lula ganhou a eleição, e é o 3º mandato do presidente Lula, um dos quais ele foi reeleito. Claro, Jair Bolsonaro não teve esta oportunidade de se reeleger. Aliás, um fato histórico impressionante, né? Ou seja, de um presidente que não se reelege, apesar de ter usado, a meu juízo, os cofres públicos com bastante largueza no último ano para que conseguisse convencer setores do eleitorado a que pudessem votar nele. Então, portanto, eu acho que nós temos que buscar analisar com bastante racionalidade este quadro. Os movimentos sociais, né, que tiveram relação esfriada com o governo, eles próprios, hoje, não têm um segmento de mobilização que tem em certos momentos e poderão vir a ter. Talvez, por exemplo, se Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe no dia 8 de janeiro e fosse governo, os movimentos sociais estivessem na rua colocando milhões de pessoas na defesa da volta da democracia. Assim é a vida tem que ser entendida como ela é, e dentro dos contornos que se colocam. Os governos e as oposições têm que entender esses mecanismos, saber atuar de acordo com eles, para que efetivamente não partam de análises equivocadas e também não pautem os seus comportamentos por critérios que não são efetivamente aqueles que mostram a racionalidade da explicação, que deve existir sempre entre causas e efeitos. Caio, o cenário atual mostra um afastamento dos movimentos? Não, como eu disse, eu acho que isso é mais um jogo teatral aí de puxa e empurra, sempre buscando espaço político e, enfim, é natural e é do jogo. Na verdade, o que a gente vê é o prestígio, né, desses movimentos, inclusive, acho que, se não me engano, com 10 meses de governo Lula, né, o Movimento Sem Terra já havia participado aí de mais invasões do que nos 4 anos anteriores, né? O que mostra aí que, com essa nova variável, né, que é a mudança de governo, o movimento aí se sentiu mais confortável para transgredir a lei. Afinal de contas, a gente está falando de invasão e ocupação de prédios públicos, a gente está falando de invasão de terras produtivas, a gente está falando aí, enfim, de uma série de transgressões. Agora, falar que o evento de 1º de maio não foi partidário, porque assim, o evento é o que as pessoas fazem ele ser. Né? Eu peguei aqui a frase exata do Lula da Silva pedindo voto. E assim, existe muita dúvida sobre as regras da pré-campanha, mas tem uma que todo político domina, é que você não pode pedir voto. Acontece que a multa é irrisória, especialmente considerando, né, que
o financiamento das campanhas vem essencialmente de milhões e milhões de reais de dinheiro público do fundão eleitoral. Olha o que disse o Lula. Eu vou dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui, apontando aí por Boulos, se vocês voltarem para o Boulos a prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu faço um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, eu achei até interessante. Ele falou em 2010 e 2018, né, parece até que era ele candidato, né? Na verdade, que quem estava realmente pleiteando não passava aí de postes políticos, para usar uma expressão. Em 2010, em 2018, em 2022, dizem votar no Boulos para prefeito em São Paulo. Então, assim, o que aconteceu? Lógico, a data é uma celebração aí aos direitos dos trabalhadores e tal, essa luta histórica, mas o Lula perverteu a data, né? Inclusive fez isso usando verba pública. E abusando do seu poder político, houve inclusive a postagem nas suas redes, e aqui a gente está repercutindo isso e, de certa forma, até colaborando para a disseminação dessa mensagem de apoio político, que é uma pena, né? Mas a gente tem que reportar que o presidente da República cometeu uma transgressão eleitoral. E aqui eu já me antecipo, porque assim, é tão explícito, né, que resta provado, né? Tanto que o nosso analista aí de política, o Pedro Venceslau, ele falou, né, os juristas são unânimes em dizer que houve flagrante de conduta eleitoral irregular, né? Então, eu acho que isso daí é ponto pacífico. Teve, sim, a coloração partidária. É óbvio que o 1º de maio é algo que transcende isso, como o Zé falou. Supostamente deveria ser uma data cívica, mas não foi isso, né? O que a gente viu ali foi praticamente um comício eleitoral, né? Isso é a perversão dessa data comemorativa. Então, nesse sentido, eu disse que o 1º de maio claramente não foi uma data institucional, mas sim uma data do calendário vermelho, vamos dizer assim. Zé, existe um afastamento dos movimentos sociais com o governo? Não, é aquilo que eu falei na resposta anterior, Leandro, mas apenas só complementando a análise, eu quero fazer uma analogia para que meu ponto de vista fique um pouco mais claro. Imagina uma final de campeonato, futebol, entre o meu time, o São Paulo e o Flamengo, em que o presidente de um dos dois clubes vem e fala, olha, apoiem tal candidato. Isto perverte a final do campeonato? Não, o evento continua sendo o mesmo. A razão de ser do evento é aquela. As pessoas devem responder por aquilo que falam. E, efetivamente, isso não muda o objetivo. O objetivo é homenagear os trabalhadores. Acho que o evento de 1º de maio é uma homenagem que deve ser aplaudida por todos nós em defesa do direito dos trabalhadores. Se o presidente Lula falou o que falou, ele assumirá a responsabilidade pelo que disse. Temos um tribunal eleitoral que não vai examinar o evento, vai examinar a fala dele. Ou seja, isso não deslustra em momento algum o evento, como não deslustra a fala de um presidente de clube de futebol à final do campeonato. Ou seja, nós temos que diferenciar aquilo que alguém fala em um evento do evento. Aquilo que alguém fala é de responsabilidade dele perante a lei. O evento, ele existe para comemorar o Dia do Trabalhador, uma coisa nobre, uma coisa devida e que merece aplauso, inclusive dos patrões, que são conscientes, que não querem a exploração, que não querem que efetivamente exista um agravamento e um esgarçamento das condições sociais através da miséria e afirmam a necessidade de se respeitar o direito de todos os trabalhadores. É nessa linha que eu quero fazer a minha observação. O presidente Lula esteve no evento, vários falaram, ele fez uma fala, o Tribunal Eleitoral vai possivelmente lhe aplicar uma multa por causa disso e ponto. Isso impediria patrocínio público ao evento, isso desfiguraria aquela homenagem. Não, o presidente fez uma fala e responderá devidamente por ela como cidadão que deve responder nos termos da lei por aquilo que efetivamente faz. O evento dos trabalhadores precisa ser, sim, ressaltado como todos os eventos que estão no nosso calendário, efetivamente postos como uma data a ser comemorada e a ser reverenciada por todos os brasileiros e por todas as brasileiras.